Senhores, hoje estou trazendo aqui para vocês uma questão que fala de trapézios equivalentes. Questão esta que caiu no ano que eu fiz a prova do Colégio Naval. Então vamos lá? Olá, meus queridos professores Doro, sejam muito bem-vindos em meu canal. E como eu falei para vocês, vou fazer aqui nessa aulinha de hoje essa questãozinha que fala de trapézios equivalentes. Vou te falar o que era o enunciado. Na verdade, no enunciado nem tinha o desenho. Falava o seguinte: considere um trapézio de bases 6 e 8. Traçando uma paralela às bases, nós encontraremos dois trapézios equivalentes. E quando se fala que figuras planas são equivalentes, quer dizer que essas figuras têm a mesma área. Então, você quer traçar uma paralela às bases a fim de que os trapézios assim formados tenham a mesma área. E a pergunta é o tamanho dessa paralela. Bom, essa questão aqui foi um aluno que me pediu. Eu, inclusive, contei uma história lá. Eu sempre costumo contar essa história, né? E o aluno, quando me pediu hoje essa questão, até falou aquela questão clássica lá. Porque foi o seguinte: essa questão, como eu falei para vocês, caiu no ano que eu fiz a prova do Colégio Naval, foi em 1999. Então, se vocês pegarem lá a prova, vocês vão ver que vai ter essa questão lá. Questão que, por acaso, eu acabei errando. Eu acertei 17 questões naquela prova e das 20, errei 3, né? E essa aqui foi uma das questões que eu errei. Mas olha só, eu vou falar alguns detalhes aqui para vocês dessa questão, detalhes muito importantes, porque eu, apesar de ter errado a questão, eu fiquei apenas entre duas opções. E realmente a resposta foi uma dessas duas, eu acabei chutando errado. Mas olha só, podia ter chutado certo, né? De 5 eu fiquei só entre duas. O detalhe foi o seguinte: bom, eu não consegui fazer a questão na moral. Mas eu sabia o seguinte, que se eu traçasse a base média, que no caso é a média das bases, soma e divide por 2, eu teria a medida 7, certo? E 7 é uma das opções. Mas eu sabia que, por semelhança de triângulos, quando você traça a base média, você divide os lados oblíquos em pedaços iguais. Esse tamanho seria igual a esse. E traçando a altura, você acaba percebendo que as alturas desse trapézio e desse trapézio acabam sendo iguais. Por semelhança de triângulos, você prova isso aí. Aí eu logo vi o seguinte: não podia ser a base média. Por quê? A base média me deixaria com trapézios de mesma altura. Se os trapézios teriam a mesma altura, o de baixo teria a área maior do que o de cima, se eu traçasse a base média. Por quê? Porque a altura é a mesma, sendo que as bases do de cima são menores do que as bases do de baixo. Então pensem, com a mesma altura, essas bases sendo menores do que essas aqui, fatalmente o trapézio de baixo teria a área maior. Então eu já eliminei o 7 das minhas possibilidades. Então eu pensei o seguinte: pô, vamos lá, né? Como eu falei para vocês, essa não é a maneira ideal de se fazer. Mas eu não queria chutar no escuro. Então eu já dei uma analisada ali nas opções para eliminar. Detalhe, se você quer fazer a questão, dê um pause no vídeo, tente fazer, que eu já vou vir com a resolução logo depois. Mas vamos lá, né? Eliminei o 7. Aí eu pensei também o seguinte: bom, se eu traçar o 7, o de cima fica com a área menor do que o de baixo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa paralela aqui e arrastar ela para cima ou para baixo? Pense. Para baixo, né? Para quê? Para que eu aumente a área do de cima, diminua a área do de baixo, a fim de que os dois fiquem com a mesma área, já que eu traçando 7, eles têm, o de baixo tem área maior. Então, eu puxo esse tamanho aqui para baixo, ele vai vir um pouquinho só aqui mais para baixo, os dois trapézios vão ter a mesma área. Beleza, então esse tamanho X, a tendência dele é o quê? Aumentar ou diminuir? Pense, em relação ao 7, aumentar. Então, não poderia ser o 6,5, raiz de 3 é aproximadamente 1,73, quando você multiplicar por 4 vai dar 6,9 os quebradinhos. Você também acaba eliminando. Fiquei entre essas duas. Agora pense,
Raiz de 2, 1,4 vezes 5 dá 7. Só que não é 1,4, é 1,41 aproximadamente. Aí dá 7,05. E aqui, 7,5. Eu pensei, 7,0 alguma coisa. É tão pouco maior do que 7 que não vai compensar. Então, marquei 7,5. E a resposta era 5 raiz de 2. Pois é. Aí beleza, mas a ideia foi válida, é válida porque eu fiquei entre duas, né? Então, chutei errado, mas enfim, né? Aumentei minha chance de 20% para 50%, já que era uma questão que eu não sabia fazer. Agora vamos lá. Depois de que já tinha rolado a prova, me vieram com uma fórmula que eu, vou te falar a verdade, não sabia, não conhecia, mas é uma fórmula também muito específica. A fórmula é a seguinte: raiz de bzão ao quadrado mais bzinho ao quadrado sobre 2. Eu não gosto muito de ficar decorando esse tipo de coisa, porque, se bem que para essa questão aqui é muito válido, mas você vai decorar a fórmula para cada tipo de situação específica, muito ruim. Mas aqui no caso ela é bem válida, porque é só você jogar isso aqui, ó. Joga nessa fórmula que vai te dar o tamanho da paralela. Então caso ocorra isso aí novamente, você já sabe, é só aplicar essa fórmula. Vai ficar aqui, ó, 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, vai dar 64 mais 36, 100, sobre 2, 50, raiz de 50 é 5 raiz de 2. Já sai diretão, beleza? Mas eu, vou ser sincero com vocês, não conhecia essa fórmula na época que fiz a prova. Senão eu teria resolvido a questão tranquilamente. Não conhecia, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver essa questão sem a fórmula. Até porque, como eu estou falando para vocês, não gosto de ficar decorando fórmulas para situações tão específicas assim. Eu até mostro essas fórmulas para os meus alunos, mas eu sempre costumo resolver as questões sem essas fórmulas específicas, porque, como eu falei, mudou uma vírgula, tu já vai gravar uma outra fórmula? Não acho legal, beleza? Detalhe, antes de eu começar a resolução aqui na moral, digamos assim, se você está me acompanhando até o momento, não deixe de dar a sua curtida, a sua compartilhada aí no nosso vídeo e se inscreva no canal, me siga nas redes sociais também, Instagram, Facebook, @exercitando matemática. Eu estou sempre postando várias dicas lá para vocês, videozinhos rápidos, 1 minuto, 1 minuto e meio, falando alguns bizuzinhos aí, beleza? E marque também alguém que você sabe que está estudando aqui, para que esse vídeo continue circulando aí nas redes sociais, beleza? Bom, vamos lá. Como é que a gente resolve então isso aqui na moral, sem nenhuma fórmula mágica? Vou chamar aqui de H1, aqui de H2, beleza? Qual é a área do trapézio de cima? 6 mais x vezes H1 sobre 2, beleza? 6 mais x vezes H1 sobre 2, que eu vou igualar a área do de baixo. 8 mais x vezes H2 sobre 2. Cortou os dois, vai ficar isso aqui, deixa do jeito que está. Agora vamos para outra fórmula. Que outra fórmula a gente pode desenvolver daqui? Eu falar que o trapézio grandão tem o dobro de uma das duas áreas. Qual das duas áreas? Pouco importa. Vamos lá. Escrever. Ficou alto aqui. 6 mais 8 vezes H1 mais H2 sobre 2. É a área do trapezão. Igual a 2 vezes qualquer uma das duas áreas. 2 vezes, vamos colocar 2 vezes a área do trapézio de cima. 6 mais x vezes H1 sobre 2. Cortou os dois. Beleza, meus queridos? Tranquilo até aqui? Vamos lá. Você consegue perceber que daqui pode tirar H1 sobre H2. Eu passo H2 dividindo e passo 6 mais x para o outro lado dividindo, certo? Eu coloco H1 sobre H2. E eu consigo também colocar H1 sobre H2 se eu passar esse aqui dividindo? Pensando melhor, vou passar o H1 dividindo e vou fazer H2 sobre H1. Vamos lá? H2 sobre H1. É o que eu vou fazer. Então, vou deixar H2 aqui.
H2 sobre H1 é igual, passei H1 dividindo, 6 mais x sobre 8 mais x. Segura aqui. Voltando para cá, isso aqui vai dar 14, eu corto com 2, dá 7. Beleza. Vou passar o H1 dividindo, H1 mais H2 sobre H1 igual a 6 mais x sobre 7. 7 passou dividindo. Da minha equação anterior, eu tenho que H2 sobre H1 é 6 mais x sobre 8 mais x. Sendo que quando eu divido uma soma, eu divido ambos. H1 sobre H1, 1. H2 sobre H1 eu tenho daqui. 6 mais x, 8 mais x. Igual 6 mais x sobre 7. Vou fazer ali o MMC. O MMC é o próprio produto. Então aqui vai ficar o produto entre 7 e 8 mais x, que eu já vou colocar 56 mais 7x. 7 e aqui 8 mais x. Beleza? Vamos lá. Multiplicando lá para cima, 56 mais 7x mais 42 mais 7x igual a distributiva ali, 48 mais 8x mais 6x mais x quadrado. Olha que beleza. 7 mais 7, 14. 8 mais 6, 14. Cortou 14 de um lado com 14 do outro. 56 mais 42 dá 98. Sim ou não? 98 menos 48, 50. Igual a x quadrado. Diga para mim. X igual a raiz quadrada de 50. 50 é 25 vezes 2. O 25 sai da raiz como 5. 5 raiz de 2 é a resposta. Beleza, meus queridos? E aí você marca letra A. Bom, como eu falei, se vocês gostaram, dê uma curtida, dê uma compartilhada e não se esqueça de se inscrever nas minhas redes sociais. Forte abraço e até mais!